Estamos de volta com mais um Buscando Saúde e hoje nós vamos falar sobre protocolos de emagrecimento. Você tem alguma dúvida sobre isso? Se sim, fica aqui com a gente. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui a nutricionista Jéssica Macedo. Jéssica, muito obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bom, Talane? Eu que agradeço o convite. E assim, para começar, o que são protocolos de emagrecimento? Bom, vamos lá. O que muito se fala hoje em dia, o que muito se busca em consultório é o emagrecimento, certo? E por ser muitas vezes leigo, as pessoas vão lá na internet, procuram alguns protocolos que estão na moda e começam a seguir sem orientação nenhuma. Então a gente hoje vai falar um pouquinho desses protocolos por aqui, certo? Certo. E falar em internet, que é um perigo. É assim, se eu for lá pesquisar, vão aparecer mil e uma dicas, mil e uma receitas. Pode ocasionar de dar certo, mas dá certo para todo mundo? Tudo cabe a todo mundo? De jeito nenhum. E aí tá o maior índice de frustração das pessoas que procuram emagrecimento e acabam se frustrando ou se não tem aquele efeito sanfona de conseguir perder uma quantidade de peso, depois recuperar. Esses protocolos, eles só podem ser usados com segurança, Talane, quando você tem algum acompanhamento, certo? Porque são protocolos que eles têm data de início e data de fim. E a gente precisa realmente saber o que o paciente está perdendo. Se ele está tendo uma perca de massa magra, se ele está tendo uma perca de massa gorda, se está perdendo peso realmente com qualidade. E recorrer à internet pode, assim, ocasionar problemas futuros? Muitos. Vamos deixar logo essa dica aqui, enfatizar isso para as pessoas que estão em casa, certo, Talane? Que para tudo, vamos generalizar essa parte, que sempre procuro a busca, a ajuda de um profissional. Nunca tente fazer por conta própria. Por quê? A gente pode ter um déficit de nutrientes muito grandes. Então, assim, eu costumo dizer que a alimentação não se baseia apenas ao alimento. A gente tem que se nutrir, não é só se alimentar, é se nutrir. O importante é estar nutrido, certo? Então, quando você procura um protocolo desse de emagrecimento na internet, sem conhecimento científico nenhum, você pode estar assim, trazendo muitos prejuízos à sua saúde. E muita gente associa o emagrecimento a passar fome. Como é que a gente pode desmistificar isso? Pronto, justamente o que a gente está começando. Pela maioria das vezes você procurar uma forma de emagrecimento de uma forma errada, então você já associa a dieta ao passar fome. Quando você tem um acompanhamento, você percebe que não é assim, certo? O que é preciso para se ter um bom emagrecimento saudável? Um déficit calórico. Isso é certo, tá? Mas como ter esse déficit calórico, Jéssica? Da melhor forma fracionada possível. Então, por isso que você tem que procurar um auxílio de um profissional para poder estar lhe acompanhando. Então, a gente tem alguns protocolos, que acho que a gente vai falar um pouco mais à frente, que alguns deles as pessoas passam a ficar 16 horas sem se alimentar. Então, sem valor nutricional, sem aderir valor nutricional nenhum ao seu cotidiano. E que pode sim trazer fraqueza, fadiga e gerar alguns transtornos alimentares. E assim, muito tem se falado na internet sobre jejum intermitente, que é um desses protocolos. O que é? O famoso jejum intermitente, né? O jejum intermitente nada mais é do que um protocolo ou uma estratégia nutricional, Talane, que leva o indivíduo a passar alguns tempos sem se alimentar para tentar gastar o estoque de gordura do corpo como fonte de energia, certo? Funciona para todo mundo? Não, infelizmente não. Então, se você está em casa, deu uma pesquisada na internet, viu esse protocolo, uma chance de emagrecer, procure um profissional para lhe acompanhar, certo? Ele pode trazer muitos prejuízos à saúde. Em consultório mesmo, eu tenho alguns pacientes que fizeram isso por conta própria e vieram com uma deficiência nutricional enorme, com taxa de hemoglobina baixa, com várias taxas de vitaminas e minerais muito baixas, chegando a causar até um fator de desnutrição. Então é muito perigoso você pegar um protocolo desse e levar para o seu cotidiano. E assim, no caso de uma pessoa que já se alimenta num intervalo de tempo muito longo, também não iria funcionar? Não, né? Porque geralmente é o jejum que a gente faz sem nem perceber, né? Então eu costumo dizer assim, que quando a gente faz um planejamento alimentar para um paciente, a gente tem que acompanhar a rotina dele, saber como é o dia a dia dele. Se você é um paciente que, vamos supor, não gosta de tomar café da manhã, Jéssica, geralmente eu pulo o café da manhã, não tenho essa vontade de tomar café da manhã. A gente sabe que o café da manhã é uma das refeições principais. Mas já que você não tem esse hábito, tá tudo bem, a gente só tenta fracionar melhor no restante do dia. Certo? Então, o jejum intermitente para uma pessoa dessa não funcionaria se a busca dela realmente fosse o emagrecimento. Eu queria fazer uma pergunta assim, que eu conheço muita gente que faz o uso de laxante para emagrecer.
perigo, né? Vamos logo dando a dica que você quer emagrecer. Essa não é a busca de emagrecimento saudável, certo, Talane? Nada que agrida o seu organismo. Eu costumo dizer que isso daqui que a gente chama de corpo, que geralmente as pessoas têm mais o fator ligado ao corpo, mais a estética. Isso daqui é a nossa casa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se alimenta, os fármacos que a gente coloca pra dentro. Então assim, o laxante não é um bom indicativo para emagrecimento, certo? Ele acaba agredindo o seu organismo. O laxante é feito para outras necessidades, quando você realmente está com muita dificuldade de evacuar e acaba se transformando em um problema para você, aí sim vale a pena fazer o uso de laxante, mas com acompanhamento médico e não por conta própria. E assim, muita gente também tem o hábito de dizer assim, eu quero emagrecer, eu vou comer só fruta. E acho que resolve. Eu costumo dizer, é o que a gente falou, para o emagrecimento você só precisa do déficit calórico. Então deixa eu dar uma dica boa para vocês que estão em casa. Se você quiser emagrecer comendo sorvete, você emagrece. Tomando sorvete, você emagrece. Porque a única coisa que a gente precisa é do déficit calórico. Quando você isola um determinado grupo, vamos supor, quer emagrecer só comendo frutas, você acaba se desnutrindo e deixando de adquirir outros nutrientes que estão presentes em outros alimentos. Então não é uma forma inteligente de se emagrecer. E é o que eu sempre falo. Para o emagrecimento saudável, você precisa ter uma adesão. Por quanto tempo você vai aguentar emagrecer só consumindo frutas? Não dura muito tempo, entendeu? Então, emagrecimento saudável e de forma duradoura é aquele que você tem uma boa adesão, que você consegue quando você pega aquele plano alimentar, ou que você diz, não, a partir de agora eu vou ter um acompanhamento. Quando você olha ali o que você realmente deve consumir no seu dia a dia, você diz, não, isso aqui eu consigo levar para o resto da minha vida. Essas estratégias de low carb, de jejum intermitente, de dieta cetogênica, são estratégias que você não consegue ter uma boa adesão para o resto da vida. Então, o que vai acontecer é o efeito sanfona. Você vai conseguir perder uma quantidade de peso pelo déficit calórico daquele momento, mas quando você voltar, vai voltar a ganhar peso novamente. Verdade. E tu falou aí sobre dieta cetogênica. Cetogênica. O que é, assim, que eu tô por fora? Bom, são vários protocolos. Eu costumo dizer que geralmente aparecem as dietas da moda. Todo ano aparece uma estratégia diferente, certo? Essa dieta cetogênica é uma dieta voltada para a gordura. Então, assim, você geralmente come proteínas e gorduras. Serve para todo mundo? Não serve. Da mesma forma do jejum intermitente e da low carb. Pode ser uma boa estratégia para algumas pessoas? Sim, por um curto período e com acompanhamento, certo? Então, a gente não pode nem generalizar e dizer, não, faça dieta cetogênica que vai funcionar, faça low carb que vai funcionar. Todas têm um déficit calórico, você provavelmente vai perder peso, mas se você não tiver boa adesão, você não vai continuar perdendo peso. E assim, uma paciente chega lá no seu consultório, você passa um protocolo de emagrecimento para ela, tem um período, ela pode mudar para outro, ou continua com aquele, se estende por mais tempo. Pronto, geralmente a gente costuma falar muito desse termo, da reeducação alimentar, que eu costumo dizer que isso não é nem culpa nossa na vida adulta. Desde a infância que vem, a gente não tem essa educação alimentar, não tem na escola, não tem em casa. A gente é acostumado o quê? Que os nossos pais, nossos avós gostam que o quê? Geralmente a criança já está saciada, não quero mais. Não, só levanta da mesa depois que comer tudo. Então você acaba gerando automaticamente e na inocência realmente alguns transtornos alimentares naquela criança que vão levar para o resto da vida, certo? Geralmente quando o paciente chega no meu consultório, Talane, a gente faz toda a anamnese, realmente eu vejo todas as necessidades daquele indivíduo e geralmente a gente já trabalha com a reeducação alimentar. Jéssica, você faz uma restrição de primeira? Não faço isso, certo? Eu acho que tem que ser essa reeducação, ela tem que ser aos poucos, para você ir se adaptando, tendo uma boa adesão e automaticamente, você sem nem perceber, você já vai estar reeducado. Tu falou em um momento sobre as crianças, né? Normalmente quando a gente é criança, os nossos pais querem que a gente coma, e relacionam a ser mais cheinho com estar saudável. E quando a gente cresce, é o contrário. Tem como a gente, tipo assim, tá um pouquinho mais acima do peso e estar saudável? Tem, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Você tocou num ponto muito importante, que eu costumo até tocar muito em consultório, que a gente tem essa falsa impressão de associar a magreza com o doente na infância e os mais gordinhos, os mais cheinhos, as crianças mais cheinhas com uma criança saudável. Então, é bem coisa de vó e de mãe, né? Quando a criança está muito magra, essa criança não está se alimentando bem, tem que comer mais. E quando chega na fase adulta, é o contrário. A sociedade impõe que a gente tem um padrão estético completamente diferente, né? Mas tem sim, como você está com sobrepeso,
de forma saudável. Por quê? Porque geralmente essas pessoas que estão no sobrepeso e têm todas as taxas dos exames bioquímicos saudáveis, elas são pessoas que se alimentam bem, de forma saudável, comem frutas, verduras, se alimentam bem, mas estão com sobrepeso por quê? Porque acabam consumindo muitas calorias, mais do que o seu corpo precisa durante o dia, certo? Lembrando, a obesidade ela é uma doença crônica. Então, qual é a questão da obesidade? Não é só a questão estética, certo? Que a gente vem muito falando dessa questão de autoaceitação, realmente a gente não deixar que esse padrão que a sociedade impõe, ela realmente traga alguns transtornos pra gente. A questão não é essa, a questão é saúde. Por quê? Porque a obesidade ela é uma doença crônica. Então, provavelmente, futuramente, ela tende a trazer algumas patologias com ela. Então, o risco tá só aí, mas pela questão do biotipo, esteticamente, não. E assim, tu pode deixar um conselho, uma dica para quem assim quer emagrecer, mas quer emagrecer de uma forma saudável? Primeira de todas, procurem a ajuda de um profissional para acompanhar vocês, certo? Vou ser muito sincera, Talane, o processo de emagrecimento, ele não é um processo fácil. Quem disser que é um processo fácil, não é. E outra coisa, vocês tomem cuidado com o que vem na mídia também, certo? Que a gente às vezes encontra muita coisa, muita medicação, muita cápsula. Eu costumo dizer que o brasileiro, ele gosta, né? Se você disser assim, tem tal cápsula para você emagrecer em uma semana, já enche os olhos, você cria ali uma esperança. E tem uma forma de emagrecer comendo o que você gosta e no seu dia a dia, aliando a sua rotina saudável, você consegue emagrecer por um bom período de forma saudável e conseguir manter esse peso pro resto da vida. E tudo é tempo e disciplina, porque uma pessoa pode emagrecer mais rápido que outra, é normal isso, né? Isso, o importante é a constância, certo? E eu sempre digo, você não está associando o seu corpo com o corpo do outro, senão seus resultados com os resultados do outro. A gente respeita sempre a individualidade. O meu organismo não é igual ao seu. O meu talvez responda a alguns estímulos que o seu não responda e vice-versa. Você pode ter uns bons resultados com a dieta low carb, já para o meu caso não. Então é a questão da individualidade, que a gente acaba se inspirando, a gente acaba vendo muito nas mídias, Instagram hoje em dia é uma rede social que realmente as pessoas acabam tendo alguns transtornos com questão autoaceitação por conta disso, porque às vezes nem tudo que tem ali realmente é a realidade. Ali a gente possui muitos filtros, ali eu costumo dizer que a gente só posta o que quer ver, né? Então, cuidado, certo? E levem isso pra vida, que o que funciona pro outro, às vezes não funciona pra você. Então, respeite sua individualidade, procure um profissional para lhe auxiliar, que uma hora vai dar certo. Jéssica, eu quero te agradecer muito. Espero que você volte aqui mais vezes. Eu vou chamar várias vezes e dizer que foi muito importante. E eu sei que o pessoal de casa esclareceu algumas dúvidas e que agora vai tentar ter uma alimentação mais saudável, emagrecer de forma bem melhor. Talane, eu que agradeço, viu? E é muito importante esse espaço aqui de vocês para estar influenciando saúde, levando conhecimento para as pessoas que muitas vezes são leigas e vão procurar essas informações na internet e acabam trazendo muitos prejuízos para a saúde. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de compartilhar com os amigos e seguir a Dr. Play, @drplay.tv.